Bom dia, irmãs! Estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje começaremos um novo currículo que está baseado no livro do John Piper, O que Jesus espera de seus seguidores. As lições nos levarão a investigar os 4 evangelhos, nos quais encontramos inúmeros mandamentos de Jesus a todos aqueles que o seguem, ou seja, os seus verdadeiros discípulos. Por este motivo, nós estamos incentivando as irmãs a lerem os evangelhos. Como dissemos no grupo, este mês de setembro começamos a leitura do evangelho segundo Mateus. Já se passaram 6 dias, estamos hoje no capítulo 6. Veja, o Espírito Santo inspirou esses nossos irmãos a registrarem os principais acontecimentos ocorridos durante o ministério terreno de Jesus. Como cada um foi escrito por uma pessoa diferente, cada evangelho apresenta Jesus de uma perspectiva diferente, mas sem se contradizerem uns aos outros. Todos os evangelhos, eles relatam a morte e a ressurreição de Jesus. Durante as lições, iremos explorar vários textos e assim aprender o que Jesus espera de nós que somos seus seguidores. Então, vamos dar início a essa nossa jornada e eu os convido agora a orar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos agradecer porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã. E pedimos agora a direção do Senhor sobre o estudo da Tua Palavra. E aquelas pessoas que porventura vierem a assistir essa aula posteriormente, que possam também ser abençoadas pelo Senhor, compreendendo a Tua vontade para as suas vidas. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, para sabermos o que Jesus espera de seus seguidores, precisamos antes fazer uma breve abordagem de como nos tornamos seguidores de Jesus, não é mesmo? E é disso que trata a nossa lição de hoje. Nós estudaremos sobre o novo nascimento, o arrependimento e sobre vir a Jesus, que são conceitos relacionados com a nossa salvação. Comecemos então pelo novo nascimento. As Escrituras registram que multidões seguiam a Jesus quando ele esteve aqui, mas aqueles que ficaram conhecidos como seus fiéis seguidores passaram a ser chamados de discípulos de Jesus. Um discípulo, ele é um estudante, é alguém que se disciplina nos ensinamentos e práticas de um outro, que no caso é o seu mestre. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, simplesmente disse a cada um deles: siga-me. Um discípulo é então um seguidor, mas não um seguidor qualquer. Ele é alguém que acredita, que coloca toda a sua confiança e segue as palavras e o exemplo de um mestre. Ser um discípulo é, portanto, estar em um relacionamento, não em qualquer relacionamento, mas num relacionamento íntimo de aprendizado e imitador com o mestre. Desfrutar desse relacionamento íntimo com Jesus só é possível àquele que já foi salvo dos seus pecados. E a única forma de ser salvo dos pecados é nascendo de novo. Essa expressão, nascer de novo, foi dita a Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Os fariseus, eles eram muito religiosos, se dedicavam a estudar e a interpretar as escrituras judaicas, o que chamamos hoje de Velho Testamento. Eles eram profundos conhecedores das escrituras e seguiam também muitas tradições orais. As tradições orais eram as interpretações que eles faziam das escrituras e ensinavam ao povo. E tradicionalmente era passado de geração a geração. Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus, a pessoa tinha de obedecer fielmente a todas as regras das escrituras e das tradições, o que no entendimento deles acabou se tornando essencial para alcançar o reino de Deus. Nicodemos, ele fazia parte desse grupo seleto. E no capítulo 3 do Evangelho de João, ele procura Jesus
indagando que ninguém poderia fazer tantos sinais e milagres se Deus não estivesse com ele. E, em resposta, Jesus lhe declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa declaração de Jesus surpreendeu a Nicodemos. E é estranho que um homem tão versado nas Escrituras se surpreendesse com a afirmação de que é necessário nascer de novo. Afinal, muitos textos chaves das Escrituras que Nicodemos conhecia muito bem falaram dessa verdade. Jesus então explicou a Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Deus já havia prometido por meio dos profetas que um dia o seu povo nasceria de novo. Essas duas palavras, água e espírito, estão interligadas no texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos de 25 a 27. Vejamos. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Nicodemos conhecia essa profecia. Ele deveria ter sido capaz de fazer essa ligação entre o mandamento de nascer de novo e essa promessa em Ezequiel de um novo espírito que seria dado por Deus ao seu povo. Em outras palavras, nascer da água e do espírito significa que Deus promete purificar o ser humano do pecado. Por isso ele disse: aspergirei água pura e purificarei meu povo. E ele disse que concederia um novo espírito, ou seja, uma nova natureza, é o ser uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo, mediante então a presença do seu próprio espírito. Jesus, ele continuou explicando para Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Carne aqui é o que somos, é a nossa condição humana, é aquilo que somos quando nascemos pela primeira vez neste mundo. Essa nossa condição humana, natural, ela é espiritualmente sem vida. Por isso, o novo nascimento ele é uma realidade de natureza espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Veja, todos somos natimortos espirituais quando vimos este mundo. Nós nascemos espiritualmente mortos e a morte espiritual impede o ser humano de ver o reino de Deus, de desejá-lo como algo supremo. Romanos capítulo 3, versículos 11 e 12 fala dessa condição. Diz assim: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Nicodemos era um homem que estava nessa condição. Para exemplificar a morte espiritual, podemos dizer assim, quando você vai a um velório e vê a pessoa morta no caixão, você espera que ela olhe para você e diga: "Oh, amiga, bem-vinda ao meu enterro, fica à vontade." Você espera que isso aconteça? Lógico que não. Por quê? Mortos não interagem. Um morto não pode falar, não pode interagir e não pode dar vida a si mesmo. Da mesma forma, aquele que está espiritualmente morto não pode realizar o seu novo nascimento. Quem faz isso é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E ele é livre e sopra de maneira que não entendemos. Não sabemos quando ele vai agir no coração de alguém. Por isso devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas. Somente Deus pode nos fazer nascer de novo. João capítulo 1, versículo 13 nos diz: não por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Já que o novo nascimento só pode ser realizado por Deus, como isso ocorre? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos dão essa resposta.
Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé nos é dada pela graça de Deus para crer naquilo que Ele fez por nós. Graça é aquilo que costumamos dizer, o favor imerecido. Mas isso é ainda muito pouco para definir o que é a graça de Deus. Eu gosto muito de uma definição dada por um professor meu do seminário que eu guardo comigo. Diz assim: graça é o poder dinâmico de Deus dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e a fazer a sua vontade. É o que o apóstolo Paulo nos disse em Filipenses 2,13: pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Vejam, irmãs, o novo nascimento é resultado dessa ação de Deus em nós. É Ele que, pela sua graça, nos faz enxergar que somos pecadores condenados e precisamos da salvação que só Ele pode conceder. Em João capítulo 3, versículo 18, lemos assim: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Aqui está o segundo ponto da nossa lição, o arrependimento. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, o primeiro mandamento aos seus seguidores foi: arrependam-se. Mateus capítulo 4, versículo 7 nos diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus deu esse mandamento a todos os que estivessem ouvindo. Era um chamamento para uma mudança interior radical em relação a Deus. Mas o que é o arrependimento? Como vimos no tema anterior, quando estudamos coronavírus e Cristo, não podemos falar de arrependimento sem entendermos a dimensão do pecado. Todo pecado é contra Deus. É uma agressão a Deus, é uma desonra e uma ofensa à sua santidade. Não importa qual pecado. Se durante toda a nossa vida cometêssemos apenas um pecado, ainda assim estaríamos condenados e necessitaríamos da morte de Cristo para satisfazer a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos significa arrancados, banidos da glória de Deus. O arrependimento é uma necessidade universal. Jesus não excluiu ninguém. Na passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 5, ocorreu um evento que deixou os discípulos intrigados. Pilatos havia massacrado alguns galileus com os sacrifícios que eles ofereciam, e os discípulos, assustados, foram contar isso a Jesus. Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que ele quis dizer com perecerão? Que a condenação de Deus recairá sobre os que não se arrependem. Nós vimos também no tema do coronavírus e Cristo que as tragédias não significam que alguns pecadores necessitam de arrependimento e outros não, mas que todos necessitam arrepender-se. Jesus disse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus quis dizer que o julgamento de Deus é vindo e conclamou as pessoas ao arrependimento e para que crescem que Ele veio salvar as pessoas antes que esse julgamento final ocorra. As escrituras nos alertam, haverá um julgamento final. Por isso a mensagem para os nossos dias é a mesma. E por isso o mundo precisa ouvir as boas novas de salvação que o Evangelho nos traz. Portanto, irmãs, o arrependimento não é simples tristeza por haver pecado ou uma ligeira melhora no comportamento. Arrependimento é a graça de Deus operando em nós, pela qual Ele nos concede a mudança de mente, que nos faz voltar do pecado para Ele. Romanos capítulo 2, versículo 4, nos diz:
Será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Nós não temos do que nos gloriar. Quando nós nos arrependemos, não veio de nós mesmas, mas foi porque o poder gracioso de Deus operou em nós. E no dia a dia, quando pecamos e nos arrependemos e confessamos, isso ocorre porque o poder de Deus continua operando em nós, pelo seu Espírito que em nós habita. Os fariseus, por terem conhecimento das Escrituras, serem minuciosos observadores das tradições judaicas, eles se achavam melhores que os demais do povo, achavam-se justos, que não precisavam se arrepender. Por isso a pregação de Jesus os incomodava muito. Mas Jesus lhes disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ele não quis dizer com isso que alguns são bons e não necessitam de arrependimento, mas que alguns pensam que são justos. É muito comum, quando pregamos o Evangelho, ouvir as pessoas dizerem: olha, eu peco, mas pelo menos eu não roubo, não mato. Há gente muito pior que eu por aí. A pessoa, ela sempre olha em seu entorno para achar alguém pior que ela e dizer: eu sou melhor. Mas o nosso padrão é Deus e não outros pecadores como nós. Precisamos nos arrepender e crer na obra redentora realizada por Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. John Piper nos diz: o mandamento de arrepender-se baseia-se na oferta misericordiosa do perdão e na advertência igualmente misericordiosa de que um dia os que recusarem a oferta perecerão no juízo de Deus. Chegamos agora ao último ponto da nossa lição, que nos fala sobre vir a Jesus. Jesus, ele diz a todos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus, ele não veio ao mundo para fundar uma nova religião, mas para ser o sacrifício pelos nossos pecados e receber sobre si a condenação de cada um de nós. Desse modo, Jesus nos ofereceu descanso para a alma. Esse descanso não é uma necessidade física, mas uma necessidade espiritual. Certa vez ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E numa outra ocasião ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, vir a Jesus é vir à fonte da vida e saciar a sede, essa sede espiritual que permeia o mais profundo da alma do homem e da mulher sem Cristo. A pessoa sem Cristo busca suprir a sede da alma com coisas que não podem saciá-lo: sexo, bebida, trabalho e até com coisas que são moralmente boas, como amizades, viagens, casamento e tantas outras coisas. Imagine um andarilho sedento no deserto e o seu cantil está vazio. Ele está em busca de água e quando ele encontra e vai beber, a água é salgada e só irá desidratá-lo ainda mais. Essa busca, ela traz enfado, traz cansaço. Mas quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos alivia o fardo, alegra a alma e dá nova vida. E somente Jesus pode satisfazer essa sede espiritual da alma humana. John Piper nos diz no seu livro: o mandamento para aproximarmos dele é semelhante ao mandamento de um pai ao filho que está na beirada de uma janela em chamas: pure meus braços. Assemelha-se também ao mandamento de um marido rico, bonito, forte e carinhoso à esposa infiel: volte para casa. Ou ainda ao mandamento de uma equipe de salvamento que nos encontra agonizando, desidratados após dias do deserto: beba esta água. Mas, como o pecado segue espiritualmente, as pessoas não querem vir a Jesus. Elas preferem outras coisas. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele quebra a resistência humana e nos atrai. Em João capítulo 6, Jesus diz: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. É por isso que eu lhes disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Você percebe que
Tudo que vimos até aqui são coisas impossíveis de realizarmos por nós mesmos. Conforme diz John Piper, Deus concede a dádiva do arrependimento e do novo nascimento. E essa dádiva abre os olhos dos que são espiritualmente cegos para a verdade e a beleza de Jesus. Irmãs, foi desse modo que Deus nos trouxe a Jesus. Temos muito pelo que louvar e agradecer a Deus, porque se não fosse pela sua graça, nenhum de nós poderíamos ser salvos. E você, que ainda não teve esse privilégio, quando ouvir a voz de Jesus dizendo, venha a mim, peça a Deus para que lhe abra os olhos para ver Jesus como seu maior tesouro e renda-se a Ele. Jesus lhe chama todas as vezes que você ouve a sua palavra, como acabou de acontecer nessa aula. Você ouviu a sua voz? Então, venha Jesus. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos agradecer e te louvar, porque o Senhor abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos para que pudéssemos ver a Jesus e atender ao seu chamado. Que essas informações aqui apresentadas alcancem outras vidas que ainda não desfrutam dessa tua graça, para que possam ver a tua glória na face de Cristo Jesus, nosso Senhor, e virem a Ele. É em nome dele que oramos. Amém. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor.